Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Daniel, capítulo número 6, na versão que eu tenho aqui, diz: Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre ele colocou 3 príncipes, dos quais Daniel era, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia o quê? Um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem glória a Deus. Pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. Palavra muito conhecida, muito pregada. Daniel na cova dos leões. Grandes ensinamentos nessa mensagem, pouco praticados pela igreja do Senhor. Daniel tinha sido levado como escravo para essa terra. Ele era escravo. Só que Daniel se destacou pela sua infinita sabedoria, porque nele havia o que a Bíblia diz? Que nós temos um espírito excelente. Então a palavra diz que o rei gostava de Daniel e instituiu Daniel sobre 120 presidentes. E o comportamento daquele homem chamado Daniel causou ciúmes em algumas pessoas. Causou ciúmes em alguns desses presidentes, que pensaram assim: precisamos fazer algo para tirar esse cara da jogada. De repente você vai se identificar com essa mensagem nessa noite. Por quê? Porque infelizmente o mundo continua agindo da mesma maneira. É só você começar a se destacar um pouquinho naquilo que tu for fazer, que pessoas se levantam contra a tua vida. É só tu começar a te destacar na tua profissão, é só tu te destacar naquilo que tu acredita, que o inimigo começa a tomar pessoas e elas se levantam contra a tua vida. Você não está fazendo mal algum, você não está prejudicando ninguém, não interessa. Existe algo chamado inveja, um espírito maligno, que ataca as pessoas e fazem com que elas venham agir contra a tua vida, tentando fazer o mal para você. Só que, pastor, e o que eu faço diante dessa situação? Olha para a Bíblia Sagrada, olha para essa palavra que nós vamos ler nessa noite, e você vai aprender com Daniel qual o comportamento que você deve tomar diante daqueles que te perseguem, diante daqueles que têm inveja na tua vida, diante daqueles que querem te prejudicar a todo custo. Você vai aprender nesta noite qual é o teu comportamento. A Bíblia diz que Daniel, ao ser ali constituído como um dos 3 principais ali, ele causou essa inveja. E os caras pensaram assim: eu não vou ler para se tornar mais rápido, mas não vou ler todos os versículos, mas vou ler alguns. Depois você leia em casa, por favor, faça isso. Você vai adorar ler a Bíblia Sagrada. Experimenta para ver como é bom. Você que ainda não fez, né? Quem fez, glória a Deus. Daniel se destaca e os caras pensam assim: vamos fazer uma coisa para destituir esse cara. Eles tentaram achar e não tinha nele vícios, não tinha nele nada, culpa nenhuma. Por quê? Porque ele era um homem temente a Deus, irmão Daniel. É um cara que quando estava
ali, cara, eu tenho que ter uma postura de um homem de Deus. Quando ele andava na rua, eu tenho que ter uma postura de um homem de Deus. Quando ele estava em casa, eu tenho que ter uma postura de um homem de Deus. Então olhavam para ele e não conseguiam achar nele defeito algum, não conseguiam achar nele alguma culpa, que pudessem dizer, pronto, agora nós conseguimos algo contra esse homem. O que eles fizeram? Vamos criar um decreto, vamos apresentar um decreto, vamos pedir para o rei sancionar um decreto. Por quê? Porque nós sabemos que Daniel é um homem de oração. Daniel é um homem de oração, ele ora 3 vezes ao dia. A oração de Daniel vai acontecer. Então vamos fazer um decreto. Vamos pedir para o rei assinar um decreto. Faça-se um decreto dizendo que durante 30 dias nenhum homem fará petição a Deus nenhum, a homem nenhum, senão ao Senhor, rei. E o rei, a sua vaidade, aceitou. Vamos lá, vamos fazer aqui, dar esse decreto aqui. Ninguém pode pedir nada para Deus, ninguém pode pedir nada para outro homem, senão para mim. Se é para fazer uma petição, é para mim. Eu sou o rei, eu que mando esse negócio. Eles foram na vaidade do rei, e o rei assinou o decreto. E Daniel tomou conhecimento. Tem um decreto que proíbe orar por 30 dias. E Daniel fez o quê? Não pode orar, Daniel não foi orar. O rei decretou que não podia orar. O que Daniel fez? Eu vou para casa, está na minha hora de orar. Eu vou orar. Por quê? Porque não é o rei da terra que manda no nome de Deus. Aleluia. Se tiver que perder a cabeça, o homem de Deus ele vai perder, porque ele tem um Deus para seguir. Ele tem um mandamento a seguir, ele tem um estatuto para seguir, ele tem uma orientação para seguir. E todo confronto vindo da terra não vai parar esse homem, não vai parar essa mulher, não vai. Um homem verdadeiramente cheio de Deus não vai ser parado por decreto humano. Ah, pastor, mas vão matar. Se matar, glória a Deus, porque ele vai para os céus. Aleluia. Teve um homem agora, contemporâneo nosso, não faz muito tempo, se não me engano no Irã. Descobriram que ele era pastor, que ele tinha se convertido ao cristianismo, prenderam ele, a mulher, as crianças, e queriam que ele se convertesse, voltasse à religião deles, e ele disse, não volto. Deram para ele 3 ou 4 opções, chances, e ele continuou dizendo, sou cristão, não mudo, sou cristão, não mudo, vai ser condenado à forca, não tem problema, eu não mudo, eu sou cristão. Resultado, está na internet para quem quiser ver. Ele foi condenado à forca, ele foi enforcado, e ele continuou dizendo, eu sou cristão. Aleluia. Contemporâneo nosso. Será que se fosse um de nós nesse lugar, eu me incluo nisso, nós trancaria o pé, como esse homem fez? Porque nós estamos vivendo um momento da igreja em que qualquer coisa eu desisto de Jesus. É só eu pedir algo e Deus não me fazer, não me der, não me alcançar, pronto, acabou, eu saio. E aí a gente vê este homem de Deus chamado Daniel. Ele vai para casa para fazer o que, igreja? Para orar. E o decreto era contra a oração, não importa. Eu tenho falado com pessoas aqui, irmão Danilo, e tenho perguntado, escuta, quando na tua profissão der um confronto com a tua crença em Cristo e o teu trabalho, qual a tua opção? A minha opção é a minha crença em Cristo. Então glória a Deus, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Sempre que tiver que fazer uma escolha entre Cristo e qualquer outra coisa, escolha Cristo. Você não vai se arrepender dessa escolha. Este homem é pego. Foram olhar, espiar, estava fazendo o que? Daniel estava orando. Encontraram Daniel orando, prenderam Daniel, levaram Daniel a quem? Ao rei que tinha assinado o decreto. Chegam com Daniel na frente do rei. Qual é o crime dele aí? Pô, meu amigo, cara, o que esse cara fez? Pegamos ele orando, fazendo petição a Deus. Não pode. O Senhor disse que não podia. O Senhor assinou um decreto que não podia orar. E a Bíblia diz que o rei ficou com o seu coração entristecido. E ele tentou achar uma maneira de tirar Daniel daquela punição.
Porque a punição era ser entregue aonde? Na cova dos leões. Só que o rei não conseguiu. O rei não conseguiu livrar, não achou nada que pudesse livrá-lo. Vamos pular no versículo de número... Vamos para o versículo de número 13, por favor. Não, 12 para você entender. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por um espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado onde? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz o que? A sua Oração. Faz o que? A sua Oração. O que tem te pedido de orar? O que tem te tirado da oração? Por que é que às vezes nós não oramos? Se não tem nenhum decreto proibindo nós de orar. Não oramos porque estamos cansados? Não oramos porque não deu tempo? Não oramos por N motivos. Mas este homem tinha um decreto: se orar, vai para a cova do leão. E ele disse: eu vou para a cova dos leões, mas deixar de orar, isso eu não vou fazer. Quem tem essa posição diante de Deus não tem outra coisa senão viver grandes milagres, irmão Marcos. Aleluia. Quem tem essa posição diante de Deus, meu irmão, não tem outro resultado senão grandes milagres da parte de Deus. Se posiciona, igreja. Ora a Deus, busca, nada te tira da oração, que tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu bairro, na tua vizinhança. Tu vai ver o que Deus vai fazer. Não deixa nada te impedir de orar. Esse homem tinha um decreto contra ele. Ele disse: não importa, eu vou continuar orando ao meu Deus. Aleluia. Mas tu vai para a cova dos leões. Eu vou, mas eu vou para lá orando. E eu quero ver o que esses leões vão fazer comigo. Se posiciona. Se posiciona. Olha o que a Bíblia diz, versículo de número 14. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado. E a favor de quem? Propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Só que não conseguiu. A Aripuca foi tão bem armada que nem o rei conseguia desarmar, porque ele tinha uma palavra, ele tinha assinado, ele não podia revogar. É isso que o inimigo pensa da tua vida. Quando ele te ataca, ele pensa às vezes: pronto, agora eu acabo com essa cristã, agora eu acabo com esse cristão. Só que ele esquece que tu nunca está só. Tu nunca está só. Não importa o lugar que tu estejas, a Aripuca que armaram para ti, pode ter certeza que pelo Espírito Jesus Cristo está lá contigo. Aleluia. E eles não sabiam isso. Eles não sabiam isso. Então o rei tentou livrá-lo até o fim da tarde. A Bíblia diz, e no versículo de número 15: então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Glória a Deus. É aí que Deus age, irmão Marcos. É quando está impossível. Se não tem graça. Se for possível, Deus deixa tu fazer. É quando está impossível, irmão Gildo. É aí que Deus age. É quando o médico olha para ti e diz assim: e essa tua doença não tem cura. É aí que Deus age. É quando o teu marido ou tua esposa diz assim: acabou, não tem mais jeito. É aí que Deus age.
É quando Satanás olha para um filho, aprisiona nas drogas e diz: não tem mais jeito. Pois é aí que Deus age. Deus age exatamente quando não tem mais jeito, quando os olhos humanos já não enxergam mais possibilidades. É aí que a fé entra em ação, é aí que Jesus Cristo vem, é aí que Jesus Cristo se mostra, e é aí que Ele vai agir. Ninguém vai impedir o que Deus tem para cumprir na tua vida. É para ti, Senhor. Recebe como adoração de um povo que te ama. Qual é o crime dele? Orar. Qual é o crime meu de você crer em Jesus Cristo? Satanás nos odeia por causa disso. O meu crime e o teu crime perante Satanás é que nós amamos a Jesus Cristo e decidimos segui-lo. E é por isso que ele tenta contra a nossa vida. Só que a Bíblia me dá garantia: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deixa pra lá que está na internet. Deus está falando com pessoas aí. Se levanta, mas tem que cair. Olha o versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a quem? Daniel. E o lançaram onde? E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu... O que está escrito? Em todas as Bíblias está escrito o quê? Continuamente. A quem tu continuamente serves. Oh glória. Ele te... O Deus que tu continuamente serves, Ele te livrará. Aleluia. Não é o Deus, irmão Danilo, que de vez em quando eu lembro dele. Não é o Deus que de vez em quando eu oro. Não é o Deus que de vez em quando eu leio a Bíblia. Não, é o Deus que continuamente sirvo. Esse Deus tem poder. Aleluia. O rei olhou para Daniel e disse: Daniel, imagina tu gostar de uma pessoa e tu tem que puni-la sabendo que, cara, essa punição pode matá-lo. Mas eu amo. Eu não fiz nenhum crime de morte, mas só que aquele decreto dizia que era. Só porque ele estava adorando a Deus, só porque ele estava orando. Só que aquele homem conhecia Daniel, mas de alguma maneira Daniel tinha falado de Deus para ele. Porque ele disse: ô Daniel, esse Deus que continuamente tu serves, Ele te livrará. Eu quero dizer para você, se você serve continuamente a Deus, e quando eu digo continuamente, eu estou dizendo, dentro da tua casa tu é servo, tu é serva. No teu trabalho tu é servo, tu é serva. Não adianta vir na igreja, ir para casa e chegar em casa e incorporar o capeta lá, não. Aqui na igreja é glória a Deus e aleluia, e quando chega em casa monta cavalo na mulher. Quando chega em casa manda o marido para cá, para lá, para tudo que é lado que vocês possam imaginar. Vocês estão entendendo? Não está servindo a Deus, não. É servindo continuamente. Dentro da minha casa eu sirvo Deus. No lugar que eu estiver na rua, eu sirvo Deus. Se eu estiver dentro de uma loja, eu sirvo Deus. Se eu estou dentro do mercado, eu sirvo Deus. As pessoas têm que olhar para mim e verem que há algo diferente em mim. Ah, pastor, mas todo mundo faz. Eu não sou todo mundo. A minha mãe cansou de dizer isso para mim. E ela está aqui. Mas mãe, todo mundo faz. Tu não é todo mundo. Nós não somos do mundo, estamos no mundo, mas somos de Cristo Jesus. Aleluia. E a palavra da garantia: o mundo jaz no maligno. Então nós não podemos andar no mesmo rumo que o mundo anda. E aquele rei olha para Daniel e diz: Daniel, com o coração apertado, sabendo, eu vou largar Daniel na cova dos leões, cara. Os leões
são acostumados a isso, cai uma pessoa lá dentro, eles devoram. Mas Daniel, o Deus que continuamente tu serves, esse Deus há de te livrar. E olha só o que acontece. Mas entenda uma coisa, eu vou frisar isso aqui com você. Não é de vez em quando que você vai servir a Jesus e Ele vai te livrar. Não é de vez em quando que tu vai ter sobre a tua vida a proteção do Senhor. Ou nós servimos ou não servimos. Porque no outro culto o Senhor falou conosco dizendo que Ele não é um Deus de metade. Porque Ele se entregou por inteiro naquela cruz. Entregue-se por inteiro a Ele também. Glória a Deus. Entrega a tua casa, entrega a tua família, entrega a tua vida, entrega o teu trabalho. Coisa mais linda, irmão Danilo. Um dia eu vou querer ouvir, porque eu tenho certeza que Deus deu muitos livramentos ao irmão, porque ele me mostrou algo esses dias. Mas ao subir naquela máquina gigante, disse: Senhor, estou nas tuas mãos. Porque tem momentos que fogem do nosso controle. Ontem eu andava ali passando, deixado naquele canal lá de cada casa. E aquele canal deve ter uns 10 metros de altura. E aí sobrava meio metro para cada lado de esteira. Aí tinha 10 centímetros só apoiado. Eu tive que enfrentar ele. E quando eu fui subir, eu pedi para Deus me ajudar. Graças a Deus, eu concluí o trabalho, fui elogiado pelo Salvador. É Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quantas vezes Deus nos dá livramento, meu irmão? E a gente nem sabe. Quantas vezes Deus nos dá livramento e às vezes a gente briga com Ele ainda. Vai sair de casa, o carro está com o pneu furado e a gente está atrasado. E aí vem aquele monte de elogios. Tem que trocar o pneu, tem que chamar um Uber, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Só que não sabe que justamente Deus permitiu que aquele pneu tivesse furado para te dar um livramento num acidente que tinha Satanás preparado para a tua vida. Eu tenho aprendido uma coisa nessa caminhada com Jesus. Eu tenho aprendido que quando as coisas que eu quero não dão certo, eu devo agradecer e louvar ao Senhor. Porque Ele é o que sabe, é o que verdadeiramente sabe o que é melhor para mim. Aleluia. Porque o meu coração é enganoso e a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Então a Bíblia vai dizer, vamos voltar aqui, no versículo número 17: E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de quem? Então o rei dirigiu-se para o palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o quê? O rei passou a noite inteira aflito. O rei passou a noite inteira em jejum. Ele nem sabia, mas ele estava jejuando já, viu? Ele nem sabia que o jejum é um dos propósitos nossos: matar a carne. O rei não quis se alegrar, disse: não, música eu não quero. O sono foi embora. O outro dia, ao raiar do dia, porque o decreto era passar a noite na cova. E no outro dia diz assim, ó, versículo de número 18: Então o rei dirigiu-se ao palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. 19: E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa aonde? A cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo de quem? Como é que as pessoas te conhecem fora? Será que as pessoas podem dizer para mim e para você, quando se referirem a nós, servo de Deus, serva de Deus? Será que nós andamos na palavra e no Espírito a ponto das pessoas olharem para nós e dizer: homem de Deus, mulher de Deus? Nós precisamos buscar isso para as nossas vidas.
Não podemos nos enganar. As pessoas têm que olhar para nós, irmão Daniel, irmão Marcos, e tem que dizer: homens de Deus. São homens de Deus. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu, o que está escrito? Continuamente o quê? Glória a Deus. Tenha podido livrar-te dos leões. Ele profetizou aquilo um dia antes, e agora ele pergunta, mas o coração dele está triste, o coração dele está angustiado, o coração dele está preocupado. Olha a resposta no versículo de número 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, eu não tenho cometido delito algum. O inimigo chegar e decretar, e Deus dizer negativo, não vai tocar. Não te autorizo a tocar, porque tem sido fiel. Eu não te autorizo a tocar, porque esse coração eu conheço. Eu não te autorizo a tocar, porque não fez mal nenhum. Nós devemos andar diante de Deus em obediência, a ponto de que quando o inimigo se levante, ele dê de frente não com você, mas com o Deus que você serve. Aleluia. Porque se der de frente comigo e contigo, ele vence. Mas se der de frente com o Deus que eu e você continuamente servimos, a derrota dele está garantida. Aleluia. Por acaso, Daniel, o teu Deus te livrou, Daniel? O Deus que tu serve continuamente, o Deus que tu ora de manhã, meio-dia, de noite, o Deus que tu busca, o Deus que tu jejua, te livrou, Daniel? Sim, eu estou aqui, ó rei. E ele mandou um anjo que fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano nenhum, porque não foi achado em mim culpa nenhuma. Como nós estamos vivendo? Como nós estamos vivendo, irmão Marcos? Nós precisamos buscar isso, irmão Monique, a ponto de que quando o inimigo se levante, ele esteja de frente com Deus dizendo: não toca, é minha serva, é minha filha, é meu servo, é meu filho, anda nos meus caminhos, e tu não vai tocar. Aleluia. Porque Satanás não tem poder. O poder dele está limitado ao poder de Deus. Quando Deus diz: ei, chega, ele tem que parar. Ele vai só até onde Deus permite. Até onde Deus permite. Não foi achado culpa em mim, rei. Mas Daniel, como aconteceu, Daniel? Os leões são ferozes. Não, aconteceu assim, rei. Eu vi que um anjo desceu e foi lá e pegou a boca dos leões, e nenhum daqueles leões conseguiu me atacar. Esse Deus de Daniel, ele está aqui nessa noite. Esse Deus de Daniel, irmão Marques, ele é infinito, ele é eterno, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus está falando com pessoas aqui que têm olhado para a sua vida e têm dito: para mim acabou, e Ele está dizendo: acabou nada, está só começando o meu reinado na tua vida. Aleluia. Olha o que diz no versículo de número 23. E o rei então muito se alegrou em si mesmo e mandou fazer o quê? Tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou, porque crera no seu Deus. Oh, glória. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas, e ainda não tinham chegado no fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos.
Os mesmos leões que não puderam atacar Daniel devoraram aqueles homens com as suas famílias antes que eles tocassem o chão. Servir a Deus continuamente nos dá a garantia de que Deus vai agir a nosso favor. Quando o povo está passando pelo Mar Vermelho, o mar se abre e o povo passa em seco. Atrás vem os egípcios querendo matar o povo de Deus. O povo passa e aquele mar que serviu para a glória de Deus, para livramento do povo, afogou os inimigos. Se você decidir hoje na tua vida, verdadeiramente, eu decido verdadeiramente, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, eu vou pedir para você tomar uma posição com Deus. E uma posição com Deus é o seguinte: eu declaro que a partir de hoje a minha vida muda, o meu comportamento muda. Daniel não ora, vou orar sim. Por quê? Porque a palavra me ensina a orar. Ela determina que eu ore. Não é decreto que guia a minha vida, é a palavra do Deus que eu creio.